sequência ao nosso projeto de levantamento do aspecto histórico da nossa região e de Divinópolis, hoje nós temos um novo entrevistado. E nós gostaríamos de iniciar a nossa entrevista perguntando o nome do nosso entrevistado. Antes de tudo, a gente vai cumprimentar vocês, né? Boa tarde. Boa tarde. Como estão você, Vicente? E como que nós vamos situar na nossa tarefa doutrinária? Eu posso começar? Quando iniciei na doutrina espírita, antes eu estava noivo para casar e fui conversar com o padre e contei para ele que eu ia casar com uma moça espírita. E ele pegou e me falou que para mim deixar o casamento, que eu não poderia casar com espírita. Se eu casasse com espírita, eu estava excomungado, certo? E eu disse para ele: padre, eu gosto da moça e ela gosta de mim, e ela é gente de família excelente, é pessoa da minha confiança, é a pessoa que eu gosto. Gostaria, se eu pudesse, estar falando o nome da sua esposa e o seu nome também. É a dona Conceição Alves Maia. Isso. E o seu nome? Gerso Gomes Maia. Ótimo. Qual cidade mesmo? Eu sou de Carmo do Cajuru. Ah, ótimo. Cidade vizinha. Uhum. E daí, o que sucedeu nesse fato aí? O padre me falou o seguinte, eu falei com ele, ó, eu gostaria do consentimento do senhor, né? E ele disse o seguinte: não, se você acaba o seu casamento, se você casar com essa moça, você está excomungado. Você não precisa vir tomar a comunhão. E eu saí, fui embora. No outro dia eu voltei à igreja, mas não tomei a comunhão. Aí eu deixei de ir na igreja. Que ano que foi isso? Isso foi em 54. Uhum. E eu passava, eu casei, ia em Carmo do Cajuru, chegava lá, o padre estava na igreja falando sobre o Evangelho. Quando ele falava, me vinha no pensamento: deixa eu prestar atenção agora. Quando ele citava a passagem evangélica, e eu falava assim: meu sogro já falou isso comigo, essa passagem evangélica. Como é que era o nome do sogro do senhor? Meu sogro é Manuel Alves dos Santos. E dá uma paradinha, patrão. Eu ouvi ali um pouquinho e saía embora. E quando chego em casa, eu comecei a conversar com a minha esposa sobre doutrina, sobre religiões, catolicismo e espiritismo. Ela falou comigo assim, que o evangelho era um só. Eu peguei e falei: não, você está enganado, não é não. Então vamos fazer uma aposta. Se você ganhar, eu sou seu. E se eu ganhar, você será minha. Ela falou assim: eu já sou sua e você já é meu. Eu falei: não, mas eu estou falando diferente. Você vai ser católica ou eu vou ser espírita. Fizemos essa aposta e eu vou em Carmo do Cajuru levar o leite. E deu na hora que o padre estava lá pregando, falando sobre passagem evangélica. E eu prestei atenção no que ele falava, sabe? Só que ele citava só as passagens, ele não comentava, certo? A passagem evangélica. E eu passou aquilo ali, eu falei: eu preciso de uma Bíblia para mim, que eu peguei a aposta com ela, eu tinha que conhecer para poder falar com ela, né? E eu pedi ao padre a Bíblia dele emprestada e ele falou que o livro do padre não é de emprestar, certo? Eu falei: mas eu não sei como que eu vou adquirir uma Bíblia. Naquela época era proibido, ninguém lia, né? Aí eu passo na casa da tia da dona Conceição, né?
e tinha uma Bíblia em cima da mesa. Eu peguei a Bíblia, escrita pelo padre Antônio Figueiredo. Eu comecei a ler ali, olhando o Velho Testamento, e nesse meio tempo a dona Emília, que é a tia da minha esposa, veio e falou: "Ô, meu filho, isso aí é a Bíblia Sagrada, é um livro muito importante." Eu falei: "Eu estou vendo." E eu estou muito precisando desse livro. Eu procurei com o padre e não quis me emprestar. Esse aqui é um livro católico, né? E eu estou muito interessado nesse livro, sabe? Mas eu não gosto de pedir as coisas emprestadas. Só, meu filho, eu não sei ler. Pode levar o livro e você pode estudar, ele pode ler tranquilo, certo? Só que você está olhando aí o Velho Testamento, você tem que começar agora no Novo Testamento. Aí então eu folhei, encontrei o Novo Testamento, levei o livro para casa e comecei a estudar. Quando eu terminei os 4 evangelhos, eu chamei minha esposa. Falei: "Dona Conceição, faz favor." Ela veio e falei: "Cadê o seu evangelho?" Eu não tinha medo do evangelho dela, eu nunca tinha pegado um livro dela. Meu sogro dela deu o evangelho de presente. Nunca tinha lido. Aí eu falei: "Busca o seu evangelho." Ela buscou o evangelho, falei: "Ó, Mateus capítulo tal, versículo tal." Ela foi lá, folheou, encontrou, conferiu, falei: "Deixa eu ler aí, deixa eu ver se está certo." Olhei, estava certinho. Eu peguei Lucas capítulo tal, versículo tal. Ela foi lá, folheou, me passou, eu conferi, estava certinho. Falei: "Agora Marcos capítulo tal, versículo tal." Eu não lembro mais o capítulo nem o versículo. Ela folheou, buscou, mostrou. Falei: "Agora João." Conferimos 4 evangelhos na Bíblia, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu levantei, peguei na mão dela e falei: "Você me ganhou. De hoje em diante eu sou espírita." E falei: "Hoje mesmo nós vamos para a cidade participar de uma reunião espírita que é na casa do meu sogro, que ele tinha uma reunião em casa." Aí eu fui, cheguei lá, peguei na mão do meu sogro, como satisfeito de eu chegar, né? Falei: "Meu sogro, eu sou espírita." Ele olhou no meu rosto e riu. Como diz, ser espírita é só falar que é espírita? Aí ele riu, falei: "Mas eu quero aprofundar, sabe, meu sogro? Eu quero conhecer as obras básicas da doutrina." Aí ele falou assim: "Ó, ali no Geraldo Cruz, ali na rua São Paulo, contra a esquina da 1º de junho ali, tem uma livraria ali, Geraldo Cruz. Lá tem uma sucata de livros espíritas." Eu falei: "Vamos lá então." Chegou lá, tinha o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o que é o Espiritismo. Eu rematei os livros e levei para casa. E comecei, achei o livro dos Espíritos muito grande, e o livro dos Médiuns achei muito difícil, né? Eu falei: "Vou ler o que é o Espiritismo." Li o que é o Espiritismo, terminei. Ele falou assim: "Eu tenho o Nosso Lar aqui, se você quiser conhecer." Aí eu peguei o Nosso Lar, fui estudar o Nosso Lar e li as 14 obras de André Luiz. Terminei as obras de André Luiz, eu peguei as obras de Emmanuel. Terminei as de Emmanuel, eu peguei de Ivone Pereira, de uma ponta na outra. Depois eu peguei de Fernando Ó, li todas. Peguei Camilo Flammarion, li todas também, certo? Aí eu falei: "Agora é a hora de eu conhecer a base da doutrina." Aí foi que eu fui pegar o livro dos Espíritos e estudar ele. Depois eu peguei o livro dos Médiuns. Depois eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e fui seguindo, li a Gênesis, li todas as 5 obras do Kardec. E aí eu, frequentando as reuniões na casa do meu sogro, eu falei: "Agora que a gente já conhece alguma coisa de doutrina, nós podemos frequentar o centro."
Porque o centro é onde a gente vai estudar, a gente vai conhecer e levar também os nossos conhecimentos àqueles que desconhecem. Não é? Convidei meu sogro para ir ao centro e nós passamos a frequentar o centro. Meu sogro ia pouco, eu já estava de idade, mas ele era muito atuante na doutrina também, certo? E eu passei a frequentar. A primeira pessoa conhecida no centro foi o Roberto Gontijo. Tornei amigo dele e ali eu abracei o trabalho espírita. Comecei as campanhas do Quilo. Primeira vez que eu fui fazer campanha do Quilo, o Roberto arranjou uma proposta que a pessoa assinava um compromisso com a gente de doar os quilos. E eu levei, esparramei aquilo. O Roberto falou: você leva, a sua tarefa é só levar e arranjar os contribuintes. Eu arranjei aquele monte de contribuinte, levei os papéis e pus na mão do Roberto. Ele pegou e falou assim: mas eu vou executar o trabalho sozinho? Ou eu vou ter companheiro? O que você fez, você vai cumprir, você vai fazer as campanhas. Não, mas você não me falou isso não. Mas não tem problema não. Eu comecei o trabalho de campanha do Quilo. Antes, a gente fazia campanha do Quilo para angariar alimentos para distribuição para os pobres. Depois eu comecei a tomar conhecimento que o trabalho de campanha não era um trabalho de arrecadação só, era um trabalho de divulgação. E ali eu trocava ideias com as pessoas, a gente conversava, a gente batia papo, a gente levava a palavra amiga, a gente começava a descobrir os companheiros de doutrina, que a gente ia na casa deles, que eles não iam na casa da gente, certo? E a gente deixava mensagem, muitas vezes fazendo a campanha do Quilo, batia na porta do freguês, ele falava assim: eu não tenho nada que comer, o trem aqui está feio. Aí eu chamava a turma, sempre tinha uma equipe, tirava os mantimentos da sacola e distribuía aquela pessoa que a gente pediu. Você lembra o nome do pessoal da equipe que participava com você? O mais era a mocidade, certo? E me parece que você mesmo participou algumas vezes comigo, a Eliane Miranda, né? A Lourdes, os meus filhos, né? Eu levava, pegava pela mão, levava todos, né? A dona Conceição também parece que era muito atuante, né, nas campanhas, né? Fazia também. O Aníbal Machado fazia, mas o Aníbal Machado fazia campanha sozinho. E eu peguei e falei: escuta, eu quando comecei o trabalho, eu fiz uma reunião lá no estudante e falei com a turma: ó, meu carro está aqui na porta do centro, à disposição de vocês para nós começarmos um trabalho. Um trabalho. Aquele que quiser trabalhar comigo na campanha do Quilo, às 9 horas da manhã, aqui na porta do centro. Eu buscava e levava. Foram muitos anos, né, Roberto? Fez uns 30 anos de campanha. Fazia campanha do Natal, fazia campanha do agasalho, né? E mais ou menos isso aí. Tem mais perguntas? Está ficando muito comprida, né? Não, mas está excelente, viu? As informações iniciais que deu, iniciando dentro do movimento espírita, trouxe bastante informações. Vamos a outra. Mas eu gostaria de, outra questão que nós gostaríamos de estar formulando, Roberto, como foi a sua participação, a sua primeira participação, entendeu? Nos primeiros momentos do movimento espírita em Divinópolis. As primeiras só para lembrar, a primeira palestra que o senhor veio administrar na Casa Espírita. As primeiras palestras é o seguinte: eu quando comecei, o Roberto tinha por costume de trazer uma turma de Belo Horizonte e fazer os cursos preparatórios para as criaturas. E foi um curso para estudantes do Evangelho, certo? Para expositores. E eu participei desse curso. Quem veio fazer o estudo para nós foi o Sobral e o Honor de Abreu. Pessoas a quem eu devo muito os conhecimentos que eu tenho. Eu devo demais ao Honor de Abreu,
que foi uma pessoa que não mediu esforços, muito carinhoso com a gente e muito conhecedor de doutrina, certo? Então ele que me ensinou como pesquisar o Evangelho. Ele passava as passagens evangélicas lá no quadro e falava para a gente, você vai prestar bem atenção. Quando se fala do Evangelho, que fala da árvore, está falando é do homem. Quando está falando da água, está falando do corpo físico, certo? E ali a gente começou a entender mais ou menos o que era, o que o Evangelho ensinava para a gente, o que Jesus queria dizer para nós. E eu comecei a entusiasmar e comecei a estudar. E nesse curso, era acho que 4 sábados que ele vinha, e no último sábado, ele falou assim, agora nós vamos escolher 4 oradores. Eu fui um dos escolhidos. E quando ele falou comigo o seguinte, ó, você vai preparar o estudo que você quiser. Você pode falar sobre o que você quiser. Só que você não vai trazer nada escrito. Você não vai trazer livros, não vai trazer nada. E você vai falar para você mesmo. Depois você vai lá no pé de rosa e fala para o pé de rosa. Ou fala para o pé de laranja. Eu tinha um pé de laranja e um pé de rosa lá em casa. E eu pensei, eu vou falar sobre o que, meu Deus? Pensei, falei, eu vou falar sobre a luz. E passei a mão no livro e comecei a estudar uma leitura me parece que é do Caminho, Verdade e Vida, que fala sobre a luz. E eu li aquela passagem, depois eu falei, agora eu vou falar. Ia falar comigo, eu perdi o assunto. Não dava conta de falar. Falei, eu vou falar para o pé de rosa então. Eu ia lá diante do pé de rosa, olhava o pé de rosa, fitava ele, perdi o assunto, não tinha nada para falar para o pé de rosa. Eu voltava para dentro e falava, cristão não corre da tarefa. Eu vou falar assim, se Deus quiser. Voltava e grudava no livro de novo. Aí eu voltava e falava, agora eu vou falar para o pé de rosa. Eu cheguei diante do pé de rosa e falei, mãe, não tem assunto para falar com o pé de rosa, né? Não nascia um assunto. Aí eu olhei para o céu. Quando eu suspendi a visão assim, eu vi a luz do sol. Aí já me veio aquela inspiração e eu já comecei a pensar a origem da luz, da onde ela surgiu. Olha para frente. Certo? E quando eu comecei a pensar, começou a surgir o assunto. Eu comecei já a falar com o pé de rosa, né? Do Evangelho, do nascimento, da beleza que é o nascimento, né? Da flor que desabrocha, quanto que é belo e bonito, né? Mas eu comecei a entender a origem, que a luz nasce de um motor que roda em torno de um carvãozinho e o carvão que produz essa luz, certo? Eu comecei a ir nas origens da coisa e preparei esse estudo. Quando eu cheguei no centro, Roberto Contigo estava lá, mas o Maurício falou assim, hoje nós vamos ver nego tremer as pernas. Eu já estava quase morto, porque quando eu subi a rua Sergipe, já me deu uma bambeza nas pernas, eu comecei a tremer, e eu não estava dando conta de subir a rua, tive que sentar um cadinho, sabe? Aí, sentei um pouquinho, pensei em voltar para trás, mas o homem não pode, o cristão não pode dar tarefa, nem que eu morra, eu chego lá. Continuei. Quando eu cheguei, que eu penetrei a porta do centro para dentro, o Roberto falou comigo assim, hoje nós vamos ver nego tremer as pernas, ele e o Maurício. Eu peguei e falei, interessante, só que eu já estou quase morto, porque os textos subiu o morro, certo? Eu não estou dando conta de falar mesmo, você já está falando que eu vou tremer, eu vou deixar a tarefa com você e eu vou embora. Ele ficou numa sinuca danada, sabe? Eu falei, em vez de você me incentivar, me ajudar para poder falar, você está me desencorajando, não é? Aí, eu entrei lá para aquele cômodo ali onde fica o espaço hoje, abri o livro, Caminho, Verdade e Vida, se não me engano,
e saiu uma leitura assim: o cristão não foge da tarefa. E quando eu falei isso, eu notei que o cabelo começou a arrupiar e aquilo descendo, aquele fluido mais gostoso, suave. E eu me tranquilizei. E quando eu chego cá fora, já estava o Honório lá fora e o Sobral. Me deu aquele abraço mais gostoso, certo? E passou. Começou a passar as passagens evangélicas no quadro lá, certo? E eu comecei prestando atenção nos estudos. E quando chegou a hora do almoço, nós fomos almoçar, eu pensei, ele esqueceu dos oradores, né? Falou nada. Aí foi, almoçou, voltou, grudou no estudo de novo. Aí chegou a hora do café. Ele falou: agora nós vamos tomar o café. Fomos tomar o café. Depois do café, eu falei assim: agora nós vamos ouvir os oradores. São Gésio é o primeiro. Aí eu comecei falando, falei 10 minutos. Ele, ao que eu terminei, ele falou assim: ó, parabéns, você está aprovado. Você pode começar o seu trabalho. Aí eu comecei um trabalho no Joana d'Arc, de estudo lá. Certo? Depois eu fui para o estudante. Eu já era do estudante, né? Nasci foi lá. Fui à fraternidade, passei a ser presidente do conselho lá. Eu fiz estudo lá no Joana d'Arc bastante tempo, lá com o Sr. Raimundo, né? Aí nesse meio tempo surge a questão da AME em Divinópolis. Porque se falava da AME aqui em Divinópolis, mas só na conversa, ela não existia. Aí eles falaram assim: ó, você pode começar esse trabalho aí, você poderia ser o presidente da AME. Eu falei: ó, eu não tenho cultura, sou uma pessoa ainda que tem pouco estudo. Bom para ser presidente da AME seria o Pereira, pessoa mais instruída. Fui lá e procurei o Pereira. Ele falou: não, é você mesmo. Eu fui embora. Aí surgiu o José de Arimateia. Ele falou: eu aceito ser o presidente. E nós começamos então. Eu falei: já que nós agora temos uma organização, né, nós vamos começar o trabalho da AME, né? Eu comecei já a convidar a turma de Belo Horizonte, trazer e começar a fazer estudo com as pessoas em Divinópolis. E a primeira reunião foi lá no Lar das Meninas. E a turma de Belo Horizonte chegou. E eu falei: cadê o Arimateia? Não está aqui. Peguei o carro e fui lá buscar o Zé de Arimateia. O Zé de Arimateia falou assim: não, você é o executivo. Eu falei: não existe isso não. Eu, quando pego um cargo, eu assumo os encargos. Você pegou o cargo, você vai ter que assumir os encargos. A turma está lá, você vai lá receber a turma e dar prosseguimento e direcionar o trabalho. Aí ele foi, joguei ele no carro, foi comigo, chegou lá. Ele cumprimentou a turma, a hora que nós esqueceu, ele saiu de mansinho e foi embora. Quando foi no outro dia cedo, ele chegou lá com uma ata, me passando a presidência e ele saindo fora. Falou: isso não é para mim, não. Eu só o nome. Não, o nome não quero, não. Eu quero criaturas para trabalhar. Lembra quem continuou a diretoria da época da AME? Eu era o vice-presidente, né? O presidente era o José de Arimateia. Ele renunciou, ficou só eu na presidência. Aí eu convidei a mocidade, né, a participar comigo e comecei a viajar com eles, né? Nós fomos a Belo Horizonte, rodeamos uma cidade toda vizinho, né? Governador Valadares, rodamos aí, fomos em Montes Claros. Eu participava, né, chamava... Então comecei a levar a turma a estudar, a conhecer, a divulgar o trabalho, né? Uhum. Mas
Parece que está ficando um detalhe sem falar aqui. Sabe? O ano, o senhor está lembrado do ano em que se deu isso? Ó, esse deve ter sido mais ou menos 65, por aí, certo? O ano do nascimento da AMA, eu não tenho muita certeza da data não, certo? Me parece que já existia o registro da AMA anterior, né? O Alaor chegou a registrar, mas eles nunca participaram. Então é o seguinte, para começar a primeira reunião da AMA em Divinópolis, ela foi no Irmão Camilo. Eu convidei a turma do Belo Horizonte e nós fizemos a primeira reunião. Então a gente fez as cartas convidando todos os presidentes de centros e marcamos o dia no Irmão Camilo. Aí a turma chegou, eu fui com eles lá para o Irmão Camilo, chegou na hora da reunião, não apareceu ninguém. A dona Anitta era presidente da casa, ela não apareceu. Benedito não apareceu. Sr. Raimundo não apareceu, certo? Então o que eu fiz? Eu peguei o meu carro, fui na porta de cada um buscar de carro para poder fazer a reunião. Com o tempo já estava sendo passado, porque o horário da reunião já tinha passado, porque o centro estava fechado, né? Nós marcamos a reunião para o outro dia. Aí começou. Mas as primeiras reuniões, todas as vezes eu tinha que buscar todos os presidentes de carro. Eles não compareciam nas reuniões. Eles não interessavam pelo movimento, certo? Eles achavam que a AME era um bicho de 7 cabeças, certo? Que ia complicar a doutrina espírita, certo? Eles custaram a ter o entendimento que a AME significa união, né? E eles não sabiam disso ainda. O trabalho começou, aí nós registramos tudo e começamos o trabalho, que eram as viagens, né? Visitando a cidade, fazendo cursos, dando curso de evangelho, curso de mediunidade, e foi assim o trabalho, certo? Sr. Zé, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Essa dificuldade que o senhor enfrentou, o senhor vê isso no movimento hoje também, a mesma dificuldade? Mudou alguma coisa de lá para cá? O que o senhor, na sua visão, como é que o senhor observa tudo isso aí? O que a gente tem observado é o seguinte, hoje a gente conta com as pessoas mais conscientes, a doutrina já foi mais divulgada, né? Quer dizer, então as pessoas hoje já têm mais ou menos uma consciência de que é uma doutrina, né? Então é o seguinte, dificuldade em todas as épocas teve e tem. Mas, quer dizer, agora já não tem mais aquela perseguição que existia antigamente, né? Que as pessoas não aceitavam. Eu, por exemplo, na campanha do Quilo, quando eu comecei a fazer campanha, batia numa porta e freguês não dava, batia na outra não dava, na para espírita não dou, né? Falava isso. Teve uma passagem comigo o seguinte, eu cheguei na porta do espírito de um protestante. Nós estamos fazendo a campanha do Quilo, em benefício aos pobres. E ele logo falou para mim assim, não, qual é aceito? Eu falei, nós aceitamos qualquer coisa. Ele olhou para mim e pensou assim, ia ser bobo demais, né? Fazer, qual é a religião? Eu falei, não temos religião, nós fazemos um trabalho para o pobre. Não fazemos em nome de religião, não. Fazemos um trabalho de assistência social. Eu sei, mas o que você é? Eu falei, eu sou espírita. Aí ele foi lá dentro, buscou um pacote de macarrão e me deu. Eu peguei e falei, não vou aceitar não, porque você já falou, para espírita você não dá. E eu já te falei que eu sou espírita, certo? Mas que eu trabalho é para o pobre. Eu falei, não, agora eu faço questão. Me deu o pacote de macarrão, eu levei. E todas as vezes que eu voltava na casa dessa pessoa, ele falou assim, ó, eu sou evangélico. Eu falei, então mais uma razão para você colaborar, né? Porque o evangelho é amor, né? O senhor sabe algumas dificuldades das outras casas espíritas? Porque o senhor teve uma participação em todas elas aqui em Divinópolis, né? Ó, a participação minha nas outras casas é o seguinte, que naquela época o presidente ficava 20 anos, 22 anos na presidência, ele não pensava em substituir, não pensava em ampliar, preparar criaturas para dar continuidade ao trabalho, né? Como foi o Sr. Benedito, o Sr. Raimundo, que eu trabalhei muito com ele também, para ele ceder a presidência para outro, você tem que fazer um trabalho com ele, falar, escuta, nós temos que pensar que nós não somos eternos, nós vamos passar para o outro lado, então nós precisamos de preparar a turma para que eles nos substituam, não é?
como está acontecendo com a gente, eu já, por exemplo, já estou afastado já há um tempo, né? Que a gente não tem condição de frequentar, porque não enxerga para dirigir, então a reunião é à noite, então é a dificuldade, né? Mas a dificuldade que nós encontramos foi mais ou menos isso aí, o trabalho da falta de conhecimento das pessoas, do funcionamento da doutrina. E a gente vê que hoje nós contamos com recursos, né? Hoje nós temos a informática, né? Que já divulga, temos a televisão, né? E rádio, hoje se fala em todos os cantos do mundo, se fala já de doutrina espírita e de evangelho, né? Então hoje é mais fácil para a divulgação. Sr. Zé, o senhor também teve uma experiência de realizar um evangelho nas casas dos companheiros que requisitavam. Você poderia contar para nós essa experiência que o senhor teve? Esse trabalho nós fizemos ele bastante tempo. Eu fiz uma equipe em Divinópolis, né? Convoquei uma turminha e nós trabalhávamos em equipe. Inclusive eu sou o pretinho lá do Fraternidade, como é que ele chama? Sou Milton. Sou Milton, uma ocasião, nós fazíamos um trabalho assim de assistente às pessoas. Teve uma vez que o Vicente participou com nós, tá? Eu lembro do Vicente. Deus nos convidou para nós dar uma assistência a uma pessoa, mas isso não foi culto, não. A pessoa estava passando mal na sonar. Chegou lá e estava embriagado, né? E a gente tentou de toda maneira a controlar os impulsos daquela pessoa, mas ele estava tomada e tonto. Então estava muito difícil. E essa criatura partiu para cima de mim, ele vinha assim, eu negava o corpo, ele passava, eu caía no chão, vinha outra vez, tornava a cair. E foi assim um tempo, sabe? O Vicente pegou e falou assim, vai largar isso aqui é cachaça pura. Né? E nós fomos embora e deixamos lá, nunca mais voltamos lá nessa casa não. Mas nós tivemos o trabalho de culto nas casas. Nós tínhamos uma equipezinha. Por último era a Lourdes, né? Teve uma ocasião que o Edson participava com a gente, né? Depois o Edson passou a não participar. Era eu, a Lourdes mas era uma equipezinha, era uma meia dúzia, né? De pessoas. Um outro questionamento, o senhor se lembra detalhe dos primeiros trabalhos realizados, como é que eram as reuniões dos grupos no centro espírita, das casas espíritas no geral? As reuniões mediúnicas, por exemplo, eles faziam as reuniões de estudo mediúnico em público. O Roberto fazia demais isso aí, certo? Depois que a gente foi tomando conhecimento, eu falei para ele, eu não participo disso aí mais. Reunião mediúnica, ela tem que ser de porta fechada, né? Não pode ser de porta aberta para todo mundo. Porque as pessoas vão ali para curiosidade, elas não vão com compromisso de trabalho, de socorro, para ensinar quem está estudando mediunidade. Porque a gente sabe que mediunidade, ela é inerente ao ser humano, né? Ela não desenvolve, ela educa-se, né? Então, aí nós começamos, e o Roberto começou a ter um atritozinho com a gente, começou a afastar da gente, porque ele queria fazer as reuniões em público. Então ele começou a ter partido, as pessoas apoiassem ele, apoiassem outro, e eu toda a vida, eu era o conciliador da turma. Brigava, eu falei, opa, Evangelho manda perdoar 70 vezes, 7 vezes. Aqui não é briga, nós temos que unir para um trabalho, porque senão ele não será executado. Se nós não tivermos um conhecimento para superar as deficiências uns dos outros e orientar quando precisa, nós não temos condição de levar uma doutrina avante. Não é isso? Então a gente começou esse trabalho, assim, as reuniões eram em público, comunicação de espírito de porta aberta. Depois foi que eu participei muito tempo de reunião de desobsessão, mas era um grupo preparado, que já conhecia a doutrina, que
que estudou a coisa e conhecia o funcionamento para que houvesse as comunicações. Sr. Zé, eu não sei que o senhor recorda, me parece que lá no Estudante tinham reuniões de materialização. O senhor tem algum conhecimento, algum fato para contar para nós dessa época? Materialização, eu participei de algumas reuniões. Só que nunca houve, na minha época, materialização de espírito. Depois eu vim tomar conhecimento para que haver uma materialização dos espíritos, você tem que desmaterializar. Você tem que ter um compromisso, uma consciência para que serve aquela reunião. É uma criatura que vive doutrina, que renuncia, que há transformação interna. Aí, se essa criatura reunir um grupo, a gente sabe que ali vai dar frutos, vai acontecer materializações para a cura de criaturas. Isso não houve na época não, porque era só as reuniões, o Roberto era um dos médios, mas nunca houve uma materialização. O senhor lembra o nome dos médios que participavam na época? Ó, era o Roberto, a Maria, a filha da Dona Lolita, Maria José, né, participava, Maurício Paiva, eu, Aníbal Machado, eram os componentes da reunião, certo? Eu fui para aquelas reuniões sem conhecer, sem saber como é que funcionava, certo? E a gente ficava ali entusiasmado, pensando que ia acontecer uma materialização que eu nunca tinha visto, já tinha ouvido falar, mas eu queria ver, né? E nunca aconteceu. A edificação lá da casa lá do Centro Espírita do Evangelho, senhor Zé, o senhor lembra das primeiras obras lá? Como é que foi? Quem foi o participante? Quem colaborou na construção daquela casa lá? Ó, aquela construção lá, colaborou lá Roberto Gontijo, Maurício Paiva não é da época, Aníbal Machado, o Edson, sem conhecer doutrina, sem nada, ele ajudou, certo? O Sr. Henrique, você lembra dele? Não, não lembro. Lá ele morava em Porto Velho, o Sr. Henrique ajudou na construção. O Isoldino era o mestre de obra, né? Só que eu brigava muito com o Roberto. O Roberto, ele que conhecia, o Roberto que queria ensinar, certo? Era complicado, né? Mas nós pegamos aquela casa lá, ela era um cômodozinho pequenininho, nós meteu, como diz o caso, o enxadão lá e fundamos, fizemos a fundação, fizemos as colunas, né, para levantar, e lá ficou, na parte do fundo ela ficou com base para 3 andares. Na parte da frente ela ficou com base menos, certo? Então o seguinte é isso, eu não sei se é a parte da frente ou a parte do fundo que é mais resistente, tem mais coluna, fica mais forte, certo? Aquele terreno lá, onde está edificado hoje o Estudante Evangelho, foi doação, pessoal, como é que foi a compra? Não é da minha época. Eu, quando comecei no Estudantes do Evangelho, a casa já existia, uma casa pequena, as pessoas que estavam lá eram Pereira, Zé Maria Campos, vocês falam, mas não é da minha época, né? O senhor Avelino, o Rosenval Urson de Oliveira, depois apareceu o William Tonelli, né? E o Roberto Gontijo. Essa era a equipe de frente do Estudante do Evangelho. Rogério, você podia narrar como é que foi essa primeira participação sua, assim? Como é que era a reunião, nesse essa primeira casa lá do Estudante Evangelho? A primeira reunião que eu assisti lá foi aquela reunião das quartas-feiras, reuniões públicas, né? Estudos gerais da doutrina, né? Mudava sempre de orador, então, cada semana era uma pessoa que falava. Uma hora era o Rosenval, outra hora era o William, outra hora era o Pereira, né? Que falava, certo? O Roberto falava um pouco, mas depois ele passava a falar muito também, certo? Depois surgiu o Maurício Paiva, aí eu comecei também, né? E foi surgindo gente nova, e eu na minha época, por exemplo, eu trazia muita gente de Belo Horizonte, né, para falar, fazer palestra, né?
Então a gente divulgava bastante para não ficar assim um arroz com feijão toda a vida, né? As mesmas pessoas com aquele conhecimento restrito. Então a gente trazia pessoas assim de fora que vinham com estudos. É claro que a doutrina é a mesma, né? O evangelho, como diz o caso, é o mesmo, mas a maneira de interpretar, às vezes, de falar, de levar o conhecimento, difere de pessoa para pessoa, né? Savero, eu gostaria de saber do senhor, porque aquele terreno hoje, onde está edificado o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, é um terreno que lhe pertenceu. Na época você fez essa doação para o estudante evangelho, qual foi o objetivo? Bom, eu quando comprei aqueles terrenos, eu olhei e falei, isso aqui é o seguinte, tá? Eu não achei assim muito proveito naquilo lá, porque tinha uma passagem de uma ponte ali, né, que era a pontinha de pedestre, né? Eu olhei aquilo ali, a gente mediu, levou um topógrafo lá, mediu, lá deu 4.000 e tantos metros. O meu terreno ali é lá na rede, certo? Aquela parte onde é o Senai ali, certo? Era a divisa ali, você dividia com a rede ali, certo? E eu ia até lá no final da rua, aquela rua que corta na frente lá, ela estava dentro do meu terreno também, certo? Então eu peguei aquilo ali e falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou medir isso aqui e eu vou vender os lotes, certo? Eu separei aquela parte e falei, eu vou doar essa parte aqui, vou fazer uma doação para uma instituição, certo? Aí o Roberto, muito interessado, né? Gostava muito de adquirir patrimônio, eu chamei ele e falei, não, está muito bom, o estudante do Evangelho interessa. Então eu passei o estudante do Evangelho, certo? E depois, quando chegou a sua época, você lembra, né? O estudante do Evangelho fez doação para Maria de Nazaré, né? O que eu sei é mais ou menos isso aí. Não, exatamente. Essa doação foi na minha gestão, né? Nós estávamos lá com o presidente, fizemos a doação e hoje está lá, né? Aquela casa lá fazendo um grande trabalho. Né? José, eu gostaria, a entrevista está ficando assim, trazendo assim, muitos fatos, né? Novos, né? Enriquecendo aí. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma palavra finais aí para as pessoas que estão trabalhando, que vão te ouvir aí há alguns anos aí para frente, 50, 100 anos, está vendo essa fita aí. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para esses que estão, os que vão iniciar, os que estão chegando aí, né? Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem. Perfeitamente. A mensagem que a gente tem para deixar é o seguinte, é que toda criatura que está pensando em ingressar no movimento espírita, ou mesmo os que não são espíritas, né, que eles estejam revestidos de responsabilidade, de boa vontade, de dedicação no trabalho, de realmente o estudo sério da doutrina, para que ela possa nos conduzir para um caminho melhor. Nós temos que conhecer, saber o que a doutrina faz com a gente, né? Ela nos transforma para uma vida melhor, uma vida no caso, de abundância, né? Que a gente tem conhecimento que o espírito não morre, né? Que a vida continua. Então, quando a pessoa se conscientiza disso aí, vai trabalhar já deixando um rastro, um exemplo para as outras criaturas de outras doutrinas, como a gente tem passagem na doutrina católica. Eu muitas vezes tive reuniões com os padres, né? E o padre uma vez falou que os católicos teriam que aprender com as espíritas, porque os espíritas tinham organização de trabalho e dedicação. Então o que a gente pede e deixa para as pessoas, que eles estejam revestidos de muita força de vontade, de muita paz e de muita harmonia. É isso que a gente deseja para todos.
Nós te agradecemos aí, seu Zé, por essa entrevista. E para finalizar, eu gostaria que o senhor pudesse deixar registrado o nome da sua esposa, o nome dos seus filhos, entendeu? E algumas palavrinhas para eles também. A minha esposa é Conceição Alves Maia, os meus filhos, o mais velho é Genésio Gomes Maia, Genilda Alves Maia, Gilda Alves Maia e Gilson Alves Maia. Esses meus filhos... Gerson. O Gerson é o caçula. O Gerson é católico. O Genésio não é nenhuma coisa nem outra. A Genilda e a Gilda aceitam a doutrina. A Genilda frequenta, fala também, divulga a doutrina. A Gilda não fala, mas ela aceita a doutrina e divulga para as pessoas que procuram, ela fala bem da doutrina, certo? Ela estuda as obras. Frequência eu acho que não tem não, certo? Mas um conhecimentozinho não tem, porque a gente estendeu a mão a eles muito. Eu estudei muito com eles, né? E a gente tem um culto em casa, né? Todos eles fazem um culto em casa também, certo? O meu é na segunda-feira, a Genilda também é na segunda, a Gilda eu não sei o dia, mas ela tem também o culto em casa. E o Gerson é católico, mas ele estuda também a Bíblia, né? E é participante ativo no movimento. Ele socorre muitas pessoas, né? Faz parte das reuniões com eles lá de casais, né? E ele é um dos dirigentes lá das reuniões de casais, sabe? Então ele é participante ativo. E eu, na ocasião, falei com ele: meu filho, eu acho que eu perdi tudo que eu fiz com vocês. Eu disse: não, pai, está tudo guardado. O que o senhor ensinou para a gente está gravado. Nós não esqueceu, não. Certo? E ele é católico porque a esposa é católica. Para não haver discussão entre os dois, então ele frequenta. Mas para ele, o importante é ser religioso, não é ter religião. Certo? Ele fala isso para mim. E eu acho, na minha maneira de pensar, eu acho que ele está certo. Porque eu acho que a gente tem que ser religioso, não tem que ter religião. Não é? Muito bom. José, nós gostaríamos então de agradecer por tudo, né? E que Jesus, né, lhe ilumine, né? E que você realmente, por você ter deixado todo esse trabalho, que essa semente sua está aí, e eu sou fruto dessa semente sua, como os outros companheiros que passaram, trabalharam na mocidade junto com o senhor. E então nós temos só mais é que agradecer por tudo, né? Que o senhor nos proporcionou com a sua experiência, a sua perseverança. E eu posso ser uma pessoa de testemunho que você sempre foi aquela pessoa conciliadora no movimento. Onde tinha um problema, chamava o seu Zé e o senhor era o nosso bombeiro, apagava ali o fogo. E nós temos que agradecer muito, porque o movimento hoje tem uma parcela de agradecimento muito grande à sua pessoa, por tudo que você fez por nós. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui contribuindo com vocês nesse trabalho. Isso para mim é uma felicidade muito grande. E peço a Deus. Chega mais para cá, você lá.